Paz, igreja, boa noite, tudo bem? Bem. Como vocês estão? Vocês estão bem? Ixi, estão bem? Amém. Glória a Deus. Tem que falar que tá bem, tá vivo, meu. Amém? Respira bem fundo. Olha que bênção, olha que bênção. Você está de pé, vira pro teu irmão e fala assim: você está de pé, meu irmão, você está bem. Ah, mais, não é mais, não tem mais, você está de pé. Pode ser que está passando algum problema, pode ser que está passando por alguma dificuldade, mas você está de pé. Dá glória a Deus por isso, amém? Amém. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Quero agradecer a Deus pela sua presença. Dizer como o irmão disse aqui, já chegamos em fevereiro, querido. Já estamos no mês 2. Daqui a pouco é mês 3, 4, 5. Quanto menos pensar, num piscar de olhos, ele virá. Amém? Caso ele não venha esse ano, vamos chegar no fim do ano. Então, redima o tempo. Aproveita as oportunidades. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Quero te pedir para abrir a palavra do Senhor em Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 15. Amém? Acharam? Lucas 18, a partir do verso 15, diz assim: certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então é um texto que é conhecido. Foi no momento que as crianças foram levadas a Jesus para que ele pudesse orar por elas. E os discípulos tentaram impedir com que elas alcançassem Jesus, mas Jesus as trouxe para perto e falou que nós deveríamos ser como? Deveríamos ser como? Para entrarmos no reino dos céus. É interessante, né? Porque como que nós vemos as crianças? São as atentadas, não é verdade? Bagunceiras, criativas, ousadas. Você manda sentar, ela 1 minuto, 2 segundos, levanta de novo, já começa a tocar o terror. Essa é a visão muitas vezes que nós temos das crianças. Perturbadoras da paz, não conseguem falar, só gritam. Eu não sei que coisa, minha esposa é professora. Eu falo para ela, não sei o que tem nas crianças que elas não conseguem falar, elas gritam, elas berram. Está do lado, E os discípulos talvez vissem as crianças como aquelas que iriam impedir o ministério de Jesus. Aquelas que iriam trazer uma resistência, iam causar um transtorno. Talvez aqui no culto, nessa noite, antes de começar as crianças irem para a salinha, você pensou mesmo, cara, que criança não fica quieta. Mas Jesus olhou aquelas crianças de uma maneira diferente. Não olhou com o mesmo olhar que nós olhamos, de reprovação, ou tentando fazer com que elas sejam mini adultas, não é verdade? Não é isso que a gente faz? Pegam as crianças, se comporta aí. Elas têm que ser mini adultas, com toda a explosão de energia, elas têm que conter toda aquela energia e se parecer como nós velhos. Parecer como nós, mortos. E nós queremos, claro que tudo tem um controle, tudo tem um ambiente, tudo tem um lugar. Mas muitas vezes nós queremos que elas sejam sempre mini adultas em qualquer ambiente. Só que elas são crianças, cheias de energia, cheias de ousadia, cheias de vivacidade. E os discípulos talvez tivessem olhado para elas como nós olhamos para elas.
aquelas que vão trazer transtorno à paz, aquelas que vão perguntar coisas que não têm que ser perguntadas, ou aquelas que vão falar coisas que não têm que ser ditas, como às vezes as crianças falam, meu pai mandou falar que não está em casa. Não é verdade? E a gente fica revoltado com elas por elas serem verdadeiras e sinceras. E os discípulos estavam tentando impedir com que elas recebessem a bênção de Jesus. Estavam tentando impedir com que elas atrapalhassem o ministério de Jesus. Só que Jesus era uma pessoa que via além do óbvio. Jesus via algo que nós não vimos muitas vezes nas crianças. E ele falou, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E se ninguém for como elas, não entrará no reino dos Deus. Aí a gente buga, como que você como criança? É claro que Jesus não estava dizendo na idade, Jesus não estava dizendo na imaturidade, Jesus não estava dizendo em algumas questões que nós pensamos. Jesus estava falando de caráteres, de valores, de princípios, de coisas que são lindas nas crianças, mas que nós perdemos com o tempo. Conforme vamos crescendo e vamos amadurecendo, a gente perde certas qualidades que nunca deveríamos perder. Amém? Então comigo? Não é uma verdade? Se você pensar e parar, talvez você quisesse vir a ser criança novamente. Uma vida leve, uma vida livre, uma vida solta, sem boletos para pagar, glória a Deus. Né? Nós vamos ver no transcorrer dessa mensagem algumas características. E quando Jesus fala para sermos como crianças, ele destaca princípios, principalmente atitudes do coração, não a idade. Então quando Jesus fala, temos que ser como as crianças, ele não está falando que temos que ser imaturos, não está dizendo que nós temos que ser inconsequentes, ou até mesmo irresponsáveis, aqueles que não mensuram as consequências, não é nessa questão. Jesus estava falando sobre qualidades, sobre realmente atitudes que devemos ter. E quais seriam essas atitudes? Que podemos aprender com elas. Então eu quero aqui falar com você algumas atitudes e algumas qualidades da criança. A primeira delas é que a criança tem confiança. A criança confia em quem cuida dela. Faz sentido para você? A criança confia em quem cuida, ou em quem ela tem um relacionamento. Tanto é que nós falamos para elas o quê? Não fale com estranhos. Porque se gera um relacionamento, ela acaba confiando. E aí nós podemos entender que Jesus está falando para nós, que nós precisamos gerar um relacionamento com Deus, para termos confiança nele. Eu lembro de uma situação que eu vivi na minha adolescência, que eu tinha uma prima de 5 anos, e a gente estava na laje de uma casa, e nós tínhamos que descer numa escada, e ela estava uns 3 degraus acima de mim, eu fiz para ela, desce, vem, e ela se jogou. Eu agarrei, segurei e descemos. Mas depois, no mesmo instante, veio um pensamento falando, e se você tivesse perdido o equilíbrio? Iria cair você e ela por escada abaixo, e iriam provavelmente ter um ferimento grave, ou até mesmo uma morte. Mas a criança, ela é assim, ela não tem medo, ela se lança quando ela confia. A criança, quando ela tem confiança, ela se entrega, ela não tem medo, ela confia na pessoa. E assim a minha prima confiou em mim, de que eu iria segurá-la. E os pais nas piscinas fazem o mesmo, é claro, a piscina se cair não faz nenhum dano, mas a criança tem confiança, às vezes ela fica na beira da piscina, né, com aquele jeitinho de medo e se larga assim, né? Mas ela confia no pai. E quando o pai não segura, causa um trauma e a criança não quer mais se lançar. Não é verdade? Faz sentido isso? Crianças que ficaram na piscina, que o pai não pegaram, elas já começam a ter medo, porque o pai não gerou, não consolidou a confiança que a criança tinha nela. E também nós somos chamados a confiar em Deus. Porque quando Jesus fala, temos que ser como crianças, ele está falando que você precisa gerar um relacionamento com o seu pai.
com Deus, para que você aprenda a ter confiança nele. Para que você aprenda, entenda que ele não vai abrir a mão de você. E nessa questão Deus tem uma aliança conosco, amém? Nós temos falado nesse ano, que esse ano é ano da aliança. Deus tem uma aliança com você e ele vai ser fiel para cumprir a sua parte. Mas nós temos que confiar de que ele vai cumprir, porque ele é Deus Todo-Poderoso, não há dolo nele, não há mentira nele, ele vai cumprir o que ele falou. Só que isso só pode acontecer quando eu começo a gerar relacionamento com Deus. Por isso que muitas pessoas hoje não têm tanta confiança em Deus. Não entendem Deus, porque não têm relacionamento com o Pai. E eu quero te incentivar nessa noite, você gerar relacionamento com Deus. Veja comigo, Salmo 37, 5 diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará, ou o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, ato de confiança. Confia nele e Ele vai fazer. Quando nós entregamos na mão do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer. Não importa o que seja, não importa a dificuldade que seja, não importa o desafio que seja, pode ser até algo impossível, Deus vai fazer. Amém? Eu lembro de uma situação que eu passei quando eu era jovem, uma situação de namoro. Cabe um pouco o tema aqui, mas não está tanto dentro, mas cabe a explicação. Eu namorei uma pessoa por 3 anos, não era para mim, daí rompemos o namoro. Daí eu passei por ela, cumprimentei ela, não me cumprimentou, fiquei magoado, chateado, coisa de adolescente. Daí eu nunca mais falei com ela. Só que um detalhe, ela morava em frente à igreja que eu congregava. E todo dia que eu ia na igreja, eu olhava para a casa dela, e o Espírito Santo falava para mim: vai pedir perdão. E eu resisti, por muito tempo resisti. Até que um dia eu falei para Deus: Deus, se o Senhor tem tanto interesse que eu resolva essa questão, que ela vá na minha casa. Eu sabia que nunca ia acontecer, porque ela havia casado, separado, namorado, desnamorado, saído de casa, voltado de casa, para a casa da mãe, que era a casa da mãe dela. Eu sabia que nunca ela iria na minha casa. Na minha casa, imagina. Não, fazia anos que eu não conversava com ela, anos, 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Até que um dia minha prima foi na minha casa imprimir um currículo. Quem está com ela? Daí na hora o Espírito Santo falou: está aí, peça perdão. Quando nós entregamos na mão de Deus, Ele faz o impossível acontecer. Quando nós confiamos em Deus, como uma criança confia no pai, como uma criança confia naquele que cuida dela, tem relacionamento com ela, nós precisamos ter a mesma confiança em Deus. Precisamos ter a mesma atitude de confiança que a criança tem, porque nós não confiamos, na realidade, em nada de que nós não possamos fazer, não é verdade? Eu confio de que eu posso levantar e trabalhar e ganhar dinheiro, mas não confio que Deus vai me prover, amém? Não é um pensamento corrente na sua mente? É um pensamento corriqueiro no nosso meio. Eu confio que Deus vai me dar saúde para trabalhar, mas não confio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Mas quando nós depositamos a nossa confiança, independente se nós tivermos que trabalhar ou não, Ele é Deus para agir. Para te pôr em lugares que você nem sequer imaginou estar. Te dar oportunidades e possibilidades de trabalho, de negócio, de venda, de compra, que você nem sequer imaginaria que seria possível. Porque você simplesmente confiou no Senhor. E é interessante que nesse termo, quando nós falamos de confiança, como eu falei aqui, a criança se lança nos braços do pai. Eu lembro meu irmão, certa vez estava na decisão de ir para missões, cumprir o propósito de Deus na vida dele, o chamado que ele sentia que era de Deus, ou trabalhar. Ele estava nessa dúvida, ele falou para Deus: Deus, eu não sei o que eu faço. Daí Deus trouxe uma visão para ele, de uma criança em cima da estante, com medo de descer, e uma pessoa lá embaixo, como se fosse Deus falando: pula que eu te seguro. Ele falou: eu vou pular, se Deus vai me segurar ou não, é com Deus. Daí nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego, amém?
Nabucodonosor cria a estátua, manda adorar, eles não adoram, daí Nabucodonosor fala, quero ver o Deus que vai livrar vocês. Eles falam que, olha, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se Deus vai me livrar ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, não me prostro, porque eu confio nele. Então nós precisamos entender, e é interessante nesse aspecto, que Jesus morreu como? De braços abertos. Jesus morreu de braços abertos, esperando que nós confiássemos nele. Esperando que nós olhássemos para a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário e pudéssemos entender que ele é infalível. E ele nunca vai deixar-nos abandonados. E olha que interessante, Isaías 59:1. Diz assim, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los. O braço do Senhor não é fraco que você não se lance e ele não consiga te segurar. Nós idosos, eu estou contando já na categoria dos idosos, eu sou jovem ainda, não, deixa eu refazer. Nós jovens, não conseguimos pegar algum certo tipo de peso. Quando você é jovem, bem jovem, você consegue levantar peso mais forte. Mas você vai ficando mais maduro, você não consegue levantar alguns tipos de peso. Alguns jeitinhos que você vai fazer, que fazia quando era jovem, já dá dor nas costas, já está com ciático, amém? Mas Deus não é como nós, Ele não é fraco que não possa nos segurar quando nós nos lançamos em seus braços. Deus não é fraco ou está enfermo, ou tem atrofia muscular que não possa nos segurar quando nós nos lançamos em seus braços. Entenda bem isso, meu irmão. Nessa noite, se você entender isso, se você se lançar aos braços do Senhor, Ele vai te levar a lugares que você nunca jamais imaginou ir. Se você se lançar nos braços do Senhor, Ele vai fazer coisas que você jamais imaginou que seria possível acontecer na sua vida. É só um fato de você confiar e entregar a sua vida, seus planos na mão dEle e falar, Deus, aqui está a minha vida, estão os meus planos, eu entrego em Tuas mãos e confio de que o Senhor tem algo melhor para a minha vida. E Ele vai fazer o impossível acontecer. Que a partir de hoje você se lance nos braços do Pai, em nome de Jesus. Amém? Mas temos mais. Segunda característica que a criança tem, que nós deveríamos ter, é não guardar rancor. Te faz sentido isso? Não guardar rancor, porque criança briga, você vira as costas, ela está brincando com quem brigou. Amém? Não é verdade isso? Criança briga aqui, daqui a pouco você separa, chora uma ali, chora uma ali, aqui. Daqui a pouco estão brincando de novo. Daqui a pouco brigam de novo. Daqui a pouco brincam de novo. Minha esposa é professora. Ela dá aula para ensino infantil. Ela fala que tem atritos diversos na sala de aula. Mas não tem inimigos. Tem amigos. Mas é um tal de um bate no outro. De tia, ó tia. Mas não há inimigos. Mas nós, maduros, guardamos rancor, amém? Não é verdade isso? Daí eu faço ênfase aqui, o convite do perdão. Você precisa estar na série perdão. Porque tem coisas na sua vida que você precisa liberar perdão. Tem mágoas, frustrações, dores. Pessoas que você não quer nem ver de ouro, pintada de ouro, que você precisa pedir perdão e liberar perdão. Você precisa estar aqui. Se você quer ser como criança, precisa estar aqui nessa série. E a criança, ela não guarda rancor, ela briga e volta a brincar. Briga e volta a brincar. Enquanto nós, maduros, retemos o perdão. Os maduros da vez, os que dizem ter, quando dizem para as crianças assim, você nasceu hoje, eu já vivo, ó. Não é verdade? A gente não fala assim? Quem é você, rapaz? Na fila do pão, eu já estou na terra faz tempo. Mas nós, os sabichões, retemos o perdão. Mas Jesus fala para mim e para você, você tem que ser como criança. Não guardar rancor, ter um coração perdoador, dar uma nova chance a pessoas que você foi ferido, que se arrependeram e mudaram de vida. Que às vezes nós taxamos pessoas.
nós anulamos e cancelamos pessoas, elas se arrependeram, mudaram de vida, mas nós não tiramos a tarjeta da vida dela. Catalogamos ela negativamente e ela fica negativamente pro resto da vida. Eu tenho um irmão que ele tem muita dificuldade em liberar perdão. Quando alguém fere ele mata a pessoa, não fisicamente, mas mata no seu relacionamento, no seu interior. E nunca mais aquela pessoa volta a existir para ele. Triste, mas é a realidade de muitos. E aí Jesus fala em Mateus 6:15, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Forte. É o que o Pai Nosso diz, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Então, se eu não perdoo, não há perdão para mim. É claro, é objetivo, está explícito. Vamos ler de novo, Mateus 6:15. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros quem? Meu irmão que me feriu, meu parente que me feriu, meu amigo que me traiu, pessoas que me machucaram, que me acusaram, são essas pessoas. Seu Pai não perdoará seus pecados. Simples. Consegue entender? Então precisamos não guardar rancor, ter um coração liberal, um coração puro, um coração simples. Como a criança que briga, você briga com ela, não, e ela não, e ela chora, mas volta a fazer, volta a falar com você, não guarda rancor, porque nós guardamos rancor. Se alguém nos agride, nós guardamos rancor. Se alguém nos bate, nós guardamos rancor. Se alguém fala não, nós guardamos rancor. Mas fala isso para a criança, ela não guarda rancor. Corrige a criança, ela não guarda rancor, ela não fica birrada com você, ela não fica de mal com você, que ela tem um coração livre, coração perdoador, e Jesus está convidando a mim e a você nessa noite, falando o quê? Tenha um coração de criança, meu irmão, tenha a mesma atitude que a criança tem, de não guardar rancor, porque o rancor, sabe como que é? É igual uma erva daninha, você põe lá, daqui a pouco você vira as costas, está tomado o teu jardim. Ou melhor, como esses cânceres de hoje, o câncer turbo, é novidade para mim, câncer turbo, nunca ouvi falar nessa nomenclatura, mas existe um câncer chamado câncer turbo, que você é diagnosticado num dia, dá pouco tempo, um mês, você já morreu. Minha prima veio a falecer semana passada desse câncer, ela foi diagnosticada num dia, deu 20 dias, ela morreu. Eu acabei de saber de uma pessoa aí na frente, não sei agora com quem eu estava falando, que também teve o mesmo caso, diagnosticado em um mês, morreu, câncer turbo. Pasmem, a falta de perdão é um câncer turbo no teu coração, vai te comendo, só que não come rápido, come devagar no caso, não é turbo, é lerdo, de lerdo, vai consumindo aos poucos, vai matando, e precisamos pedir perdão e liberar perdão, precisamos realmente ter um coração de uma criança. A falta de perdão suja o nosso coração. E aí nós lemos em Mateus 5:8 que diz assim, felizes os que têm coração puro, pois verão o Senhor, verão a Deus. Aí a gente faz uma pergunta, estou vendo Deus? Aí você pergunta, eu não vejo Deus, pastor. Você me fala, eu não vejo Deus, mas Deus está em vários aspectos da nossa vida. Eu vejo Deus em muitas pessoas aqui, vejo Deus na natureza, vejo Deus no ecossistema, vejo Deus na criação dos céus e da terra, vejo Deus no tempo de ação, vejo Deus me livrando do mal. Há várias maneiras de ver Deus, não só ver Deus literalmente. Mas será que nós estamos com o coração limpo ao ponto de ver Deus nesses simples aspectos? De olhar a natureza e contemplar a grandeza de Deus, falar, Deus é Deus maravilhoso, é Deus lindo. Eu acho maravilhoso, eu sempre falo aqui, eu gosto de falar muito bem nessa questão, Deus é um Deus magnífico, que Ele coloca cores que se contrastam, se chocam, para se harmonizar num pássaro, como a arara. Pega o azul, o vermelho, o amarelo, o preto, põe num pássaro e a gente fica babando de beleza. Mas nós não andaríamos com uma roupa preta,
camisa amarela, calça vermelha, tênis verde, mas Deus colocou num pássaro, e é lindo. Então, se nós não liberamos perdão, não temos um coração da criança que não guarda rancor, nós estamos sujando o nosso coração. E aí nós não vamos começar a não ver Deus. Daí quer um exemplo disso? Pessoas que são amarguradas. Pessoas que foram feridas e não liberaram perdão. São pessoas reclamonas, pessoas ingratas, pessoas insaciáveis, pessoas indesejáveis, porque ninguém quer estar do lado. São pessoas negativas. Por quê? Porque elas têm uma questão de perdão na sua vida. Uma ferida que foi aberta, que ela não deu permissão para ninguém ajudar a curá-la. Por isso que ela começa a sujar o seu coração e começa a não ver mais Deus nas pequenas coisas. Em nome de Jesus, vira para o teu irmão e fala assim: limpa o teu coração, querido. Porque Deus está em todo lugar. Amém? Deus está em todo ambiente, Deus está em todo lugar, Deus está em todas as coisas. Nós precisamos ver Deus em todos os aspectos da nossa vida. Terceiro aspecto, coração ensinável. A criança é uma esponjinha, cara. Ela aprende tudo que você ensina e tudo que você não ensina. Amém? A esponja, ela atua como? Você põe no lugar, ela absorve tudo que está ao seu redor. Nós precisamos ter um coração ensinável. Sabe o que a maturidade nos faz? Ela faz a gente fechar a porta do conhecimento, do aprendizado. Que a gente fala o quê? Se você trabalha muito tempo numa função, chega alguém novo na função e vai querer te dar uma ideia, você fala o quê? Você não entende. Não é verdade? Faz sentido? A gente fala: você não entende disso. Você chegou agora. Você é novo no cargo, você tem muito a aprender, bate nas costas, né? Você tem muito a aprender. Por quê? Porque nós deixamos de ter um coração ensinável. Só aprendemos com os maiores tutores e deixamos de aprender com o pessoal, vamos dizer assim, no nível de conhecimento está abaixo de nós. Só que nós somos pessoas realmente que aprendemos com todos e com tudo. Amém? A criança, ela aprende sempre. Embora resista algumas vezes, você diz não, ela vai e faz de novo, mas ela aprende fácil, ela tem um coração ensinável. Você diz, ela entende, é que a natureza da criança é rebelde como a nossa natureza é rebelde, mas que ela sabe que está aprendendo, que é certo, que é errado, ela está aprendendo e está absorvendo aquilo. E nós precisamos ter um coração disposto a aprender. E Jesus fala em Mateus 11:25 o quê? Deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração. Jesus está se oferecendo como tutor, como mestre, como conselheiro, falando para mim e para você: você tem que aprender, é o primeiro aspecto, e permita com que eu lhe ensine, porque o que eu vou te ensinar vai te trazer vida, o que eu vou te ensinar vai ser eterno, o que eu vou te ensinar vai te libertar, vai te trazer sucesso. Permita-me ensinar a você. Mas nós muitas vezes fazemos o quê? Não, Deus, eu sei o que fazer, e faz. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo prático. Certa vez eu estava numa igreja, que eu congregava quando era jovem, um pastor, velhinho, pastor João, lembro dele, o nome dele. Numa conversa, não lembro o teor da conversa, ele falou o quê? Ele lançou a seguinte frase, e aquilo me marcou, me impactou. Ele falou o seguinte: quando nós deixamos de corrigir nossos filhos, nos fazemos mais sábios do que Deus. Por quê? Porque Deus fala para corrigir. E quando eu não corrijo o meu filho, eu me faço mais sábio que Deus. E muitas vezes não é verdade que a gente faz isso? Deus fala: vai por aqui, nós vamos por ali. Deus fala: faz, a gente não faz. Ou Deus fala: não faz, a gente faz. Ou Deus fala: fica, a gente vai. Ou Deus fala: vai, a gente fica. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nós damos com a cara na parede por conta disso? Se não é uma realidade só sua, é uma realidade minha também. De que Deus fala: levanta pela madrugada para orar. E a gente: Deus, estou cansado. A pastora Delma estava trazendo esse testemunho de manhã.
Estou cansado, não consigo levantar. Não vou levantar. Ou Deus fala, vai em tal lugar, você não vou em tal lugar. Não vou ficar aqui. Quando nós fazemos isso, nós não estamos fechando nosso coração para o aprendizado que Deus tem para nós. Estamos nos fazendo mais sábios do que Deus. E Jesus fala o quê? Você precisa, primeiro aspecto, aprender. Você precisa aprender. E não aprender de qualquer pessoa, não aprender de qualquer lugar, aprender de mim, que sou manso para ensinar. Você pode esbravejar, pode espernear, pode gritar, eu vou ser manso, eu vou te acalmar, eu vou te ensinar. E humilde, porque eu não sou sabichão, apesar de ser Deus todo onisciente, eu vou me igualar ao teu nível de conhecimento e vamos caminhar numa jornada de crescimento. Faz sentido isso para você? Como criança, aprendendo, absorvendo, crescendo. Precisamos aprender com Cristo, mas também uns com os outros, também com as situações da vida, em todo aspecto de história da nossa jornada de vida, nós temos um aprendizado, podemos aprender. Sabe o que é mais triste? Mais triste na vida do homem é o homem passar por dificuldades, tribulações, desafios, privações, sair delas, depois não ter aprendido nada. Amém? Faz sentido? Você passar por uma vida, um momento de tensão, seja financeira, física, espiritual, seja na área que for, você passar por esse momento de tribulação e não aprender nada. Sabe o que vai acontecer? Vai passar de novo. Quem não aprendeu, até aprender. Quando aprender, Deus move. Beleza, lição 1 aprendida, vamos lá para a próxima lição. Lição 2. Por quê? Porque a vida nos ensina também. Nós precisamos aprender com Jesus a lidar com as situações da vida, em nome de Jesus, amém? Virar para o teu irmão e falar assim para ele, aprenda, rapaz, abra o seu coração e aprenda a ser uma pessoa parecida com Cristo, a ser uma pessoa melhor. Chega de ser a mediocridade da vida que a gente está levando. 2025 passou, quer repetir 2025 em 2026? Não, amarrado em nome de Jesus, amém? Passou, 2025, ó, para trás, tudo se faz novo. Novos desafios, nova proposta, novos gigantes para enfrentar. Chega de enfrentar Golias, vamos matar Golias de uma vez e o próximo. Em nome de Jesus, amém? Davi, quando enfrentou o urso, ele não enfrentou várias vezes, enfrentou uma vez só, depois foi para o leão, não sei se foi para o leão ou para o urso, a ordem dos fatores não altera o produto. Foi para o próximo, qual é o próximo? Leão, vai, enfrenta o papo, matou o leão, foi para o próximo, Golias, matou, daí perdeu para quem? Perdeu para si, porque fechou o coração, não quis mais aprender. Porque no momento que ele tinha que estar na guerra, ele estava em casa, tirou o day off, colocou as pantufas celestiais lá do reinado, as pantufas do rei, colocou o pé para ver o Netflix. Oi? O hobby, foi ver a série Davi em Netflix, e aí pecou e caiu. Então nós precisamos ter um coração ensinável, amém? Quarto aspecto, a criança não anda ansiosa, ela descansa. Criança não anda ansiosa, é agitada, não ansiosa. Ela descansa. Eu acho interessante esse aspecto, porque é tão uma realidade, porque criança não fica preocupada com boleto para pagar. Já viu criança perguntando para a mãe, mãe, já pagou a escola? Mãe, já pagou a conta de luz? Eu tenho um filho que se preocupa, agora ele já é um pouco mais adulto, ele fala, pai, essa questão financeira aqui, você já resolveu? Eu falo, não, estou resolvendo. Ele fala, quanto tempo você vai ter para resolver? Eu falo, rapaz, não é teu compete. Não é teu compete. Te preocupa com outras coisas, com as coisas da tua... Eu me preocupo com as contas. Você se preocupa em gastar. Então assim, não é bem assim, eu só estou
Estou exagerando um pouco. Mas o que acontece? Criança não se preocupa com conta. Ela chega em casa, ela come, ela não se preocupa se tem coisa para comer. Ela chega para a mãe, mãe, estou com fome. A mãe se vira nos 30, o pai se vira nos 30. Ela não quer saber de onde vai tirar o recurso. Ela não quer saber de onde vai tirar a provisão. Ela só quer alimentação. E ela descansa. Ela dorme em qualquer lugar e acorda no seu lugar certinho. Nós precisamos ser como crianças, descansar, porque a gente está tão pilhado, gente. Não é verdade? Isso faz sentido? Nós estamos tão pilhados em trabalhar, tão pilhados em crescer na vida, tão pilhados em prosperar, tão pilhados em ganhar dinheiro, tão pilhados em resolver nossas contas que são demais, amém? Desafios diversos, claro que nossa economia brasileira não ajuda, mas nós vivemos a economia dos céus, creia nisso. O céu não está em crise, o céu não tem Lula nem Bolsonaro. O céu tem o reino de Deus, santos, os seus filhos santos, seus anjos, e é tudo perfeito. Nós vivemos essa realidade. E criança não perde a paz. Criança dorme, em especial as pequenas, as menores, né? Dorme na igreja, acorda em casa. Dorme, parece em teletransporte, dorme em casa, acorda na igreja. E elas não se preocupam com coisas que a gente se preocupa. E muitas vezes, nós deixamos com que a preocupação tome lugar que não devem ser tomados em nossa vida. Não que isso vai nos tornar irresponsáveis, entenda bem. Não é ser irresponsável, é não ter ansiedade. Porque estar ansioso é uma situação, andar ansioso é outra. Jesus, quando ele fala, não andeis ansiosos, ele fala o quê? Lá em Filipenses 4,6. Ele fala para não se tomar uma decisão baseada nos sentimentos e ansiedade. Para confiar nele, porque é o que ele diz. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Então, Jesus está falando o quê? Quando você for se mover baseado nas suas emoções, pare, ore a Deus, coloque o problema diante dele, pegue a paz do Senhor, que sobrepassa todo entendimento, e agradeça pelo que ele vai fazer, agradeça pelo que ele fez, e tenha paz. Então a criança, ela tem paz, ela não anda ansiosa, ela descansa, ela não está preocupada com as coisas da vida, ela só está preocupada em viver. Aí faz sentido isso para você quando Jesus fala assim, basta cada dia o seu mal? Amanhã é estou passando por um problema de enfermidade. Eu fui no médico, fazendo diagnóstico, ele me deu o diagnóstico e falou algumas causas. E ele falou assim, uma das causas dessa enfermidade que você está passando, sabe o que é que ele falou? Medo, ansiedade, falta de paz. Eu fiquei com a boca, com o queixo caído. Minha esposa começou a me cutucar, que ela foi comigo. Tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque era uma realidade minha, que eu sempre vivia preocupado com amanhã. Com medo de não ter, de faltar. Ansioso por algumas situações. E esse estado emocional trouxe uma enfermidade na minha vida. Mas crianças, ela não tem isso. Não queira andar ansioso. Não ande com medo ou com ansiedade, falta de paz. Deixe com que a paz de Deus guarde o seu coração, guarde sua vida, para que você tenha a mente sadia, o corpo sadio, as emoções sadias. E quando descansamos em Deus, Ele nos coloca no lugar certo. Que assim como a criança dorme e acorda no lugar, assim somos nós. Quando nós descansamos no Senhor, Ele nos coloca no lugar correto. Veja comigo. Provérbios 3,6 diz assim, busque a vontade dEle em tudo que fizer,
e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, quando nós buscamos a vontade do Senhor em tudo que nós fazemos, nós descansamos no Senhor em tudo que nós fazemos, Ele mostra o caminho que a gente tem que seguir. Ou seja, quando há descanso, nós somos posicionados no lugar certo. Quando há paz no coração, nós somos posicionados no coração no lugar certo. Sabe como eu casei? Só um exemplo. Casei porque eu disse sim, claro. Mas foi uma atitude minha de quando eu estava em missões, tinha recém saído no namoro. Eu disse para Deus, Deus, eu vou para missões, eu entrego esse meu sentimento em Tuas mãos, meu coração em Tuas mãos, que ele não seja despertado até que o Senhor queira. Eu fui para missões, conheci minha esposa, comecei a gostar dela, lutei 5 meses contra esse sentimento, para a glória do Senhor foi o que Deus tinha para mim. Mas o interessante é que eu peguei meu coração, coloquei na mão do Pai e falei, Deus, Ele é Teu, só traga sentimentos que são do Senhor no tempo do Senhor. E quando nós confiamos em Deus nesse ponto, as coisas acontecem no tempo de Deus, na maneira de Deus, da forma de Deus, no agir de Deus, e Deus vai à frente abrindo caminhos, e foi uma coisa, depois eu sento com você, se você tiver curiosidade, eu conto a minha história do casamento, foi milagre após milagre, até hoje é um milagre, porque minha esposa me suportar, um milagre de Deus. Mas foi bênção, foi um período de crescimento, um período de alinhamento, porque pelo simples fato de eu descansar no Senhor. Descansar no Senhor. E quantas vezes nós não descansamos? Essa é a realidade. Nós dormimos sem paz, acordamos sem paz. Que nem um médico me falou, tem coisas que você pode resolver, resolve, mas tem coisas que você não tem como resolver, não resolve, simples. Mas nós queremos resolver todas as coisas. As que conseguimos resolver e as que são impossíveis. Só que as impossíveis, para Deus nada é impossível. Então temos que confiar nele e entregar em suas mãos, para que ele atue de maneira impossível na nossa vida. E o último aspecto, para a gente terminar, a criança tem um pai como herói. A criança vê o pai como referência, com os pais, né, homem e mulher também, mãe e o pai, vê os pais como referência, como heróis, com superpoderes, com poderes de mágica. Então a criança vê o pai como uma referência, e é interessante que Deus é todo poderoso, acabamos de falar nisso, que para Deus nada é impossível, segundo Lucas, diz que para Deus nada é impossível. Então nada mais justo que vermos Deus como nossa referência, como nosso super-herói. Porque a ver com o que Davi fala, Davi entendia essa realidade, ele diz lá em Salmo 121, versos 1 e 2, ele diz assim, olho para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Meu socorro vem de quem? Que fez os céus e a terra. O que ele estaria falando? Nossa, e agora, quem poderá me defender? Ele estava passando por um período de dificuldade, período de cerceamento, porque estavam cercando ele, os inimigos cercando ele. E ele nesse momento ficou desesperado e falou, elevo meus olhos para o monte, de onde vai vir o socorro? O socorro ele esperava, geralmente vinham as cavalarias, os exércitos vinham dos morros, dos lugares mais altos para atacar, libertar o exército que eles estavam enviados para isso. E ele fez essa menção, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem de ninguém o socorro, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Davi ele entendia essa realidade, Davi entendia essa questão que Deus é o nosso super-herói. Deus é aquele que vai nos resgatar do lamaçal do pecado, Deus é aquele que vai nos libertar das cadeias e grilhões que nos prendem, Deus é aquele que vai nos perdoar, Deus é aquele que vai nos curar, Deus é aquele que vai nos santificar, Deus é aquele que vai nos empoderar, Deus é aquele que vai nos fazer andar, ainda que no vale da sombra da morte, Ele será conosco, porque Ele é o nosso poderoso Deus, para Ele nada é impossível, então nós temos que ter o Pai como nosso herói. Assim como a criança faz menção do Pai humano como herói, nós devemos fazer nosso Pai celestial, o maior dos heróis, o general dos generais, amém? Confie em Deus, querido, e o tenha como Salvador. Fique de pé.
Talvez para você, como para os discípulos, as crianças são empecilhos, são uma chatice. Mas para Jesus ele fala isso: seja como criança. E ser como criança é ter um coração humilde, confiante, simples, sincero e aberto para aprender com Deus. Quero orar pela sua vida, quero que você deixe de ser um pouco adulto nesse momento e seja um pouco mais como criança, nesses aspectos que nós conversamos. Você aprenda do Senhor, perdoe pessoas e perdoe você mesmo. Que você não ande ansioso, em nome de Jesus, e tenha paz no seu coração. Eu quero orar por você, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Se essa palavra faz sentido para você, eu quero que você ore. Se você se identificou com essa mensagem, quero que você ore a Deus e fale: Deus, eu tenho sido muito adulto, muito independente, muito sozinho, muito individualista, querendo resolver as coisas da minha mão, da minha forma, do meu jeito. Mas nessa noite eu entendi que eu tenho que me lançar aos teus braços, Senhor. Eu entendi que eu tenho que ter o Senhor como Pai, para que eu seja teu filho. Nessa noite nós entendemos, Pai, que nós crescemos em áreas que não deveríamos crescer, Pai. Perdemos coisas em áreas que não deveríamos ter perdido, Pai. Inocência, pureza, coração sincero, coração ensinável, Pai. Tudo isso nós perdemos, Senhor. Mas nessa noite nós queremos voltar ao início, Pai. Voltar à pureza das nossas vidas, Pai. Voltar ao momento da nossa história, Pai. E que nós começamos a nos sujar com essas questões, Pai. E nos purificar novamente, Senhor. Nessa noite nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Colocamos nossos cuidados em Tuas mãos, Pai. Dizemos ao Senhor: precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para viver. Precisamos de Ti para realmente vencer, Pai. Precisamos do Senhor para sermos libertos de conceitos errados, Pai. Valores errados, Pai. Princípios errados, Senhor. Destinos errados, Senhor. Oramos ao Senhor pedindo que o Senhor nos liberte das nossas cadeias e grilhões, Pai. Nos liberte do mal que nos prende, Pai. E nos torne livres do Senhor, Pai. Ajuda-nos a perdoar. Não é fácil, Senhor, mas é necessário. Ajude-nos a perdoar pessoas que têm feito mal para nós, Pai. Que têm nos caluniado, que têm sido injustos, nos acusado, Pai. Pessoas que têm sido, Deus querido, realmente maldosas conosco, Pai. Ajuda-nos a perdoar, como o Senhor mesmo falou: orai pelos vossos inimigos e abençoai o que vos persegue. Nós queremos liberar perdão, Pai, nessa noite. Queremos abrir nosso coração, Pai, e liberar perdão, Pai. Ainda que seja contrário a nossos sentimentos, queremos liberar perdão, Pai. Para que tenhamos um coração puro, Pai. Para que tenhamos um coração que veja o Senhor, Pai. Que veja o Senhor na natureza. Que veja o Senhor em pessoas, Pai. Que veja o Senhor em situações, Pai, boas e situações ruins, Pai. Que veja o Senhor em todo lugar, em todo tempo, Pai. Um coração que, Deus, sempre esteja em relacionamento contigo, contínuo, Pai. Intimidade e comunhão, Senhor. Nessa noite nós colocamos a nossa vida diante do altar, Pai. Dizendo ao Senhor, Pai, até aqui nós andamos sozinhos, Pai. Até aqui nós crescemos, Pai. E nos afastamos da Tua casa, Pai. Até aqui nós nos relacionamos com o Senhor, Pai. Mas queremos voltar para os Teus braços, Senhor.
queremos voltar para o teu colo. Então nos ajuda nessa noite, Pai. Fortalece o nosso coração, fortalece a nossa vida, fortalece nosso espírito, Pai, para que possamos ser cheios da tua graça, cheios do teu amor. Em nome de Jesus. Enquanto o louvor ministra essa canção, eu quero saber se alguém precisa de oração. Vem aqui na frente. Queremos orar por você, para que você não saia daqui da maneira que você entrou, para que você saia daqui leve, você saia daqui liberto, saia daqui com a paz no seu coração. Em nome de Jesus, vem aqui na frente, queremos orar para a glória do Senhor, enquanto o louvor ministra essa canção.
Faça sua voz ser ouvida. Senhor, Posso viver, posso viver longe do teu amor. se isso é uma realidade na sua vida, diga isso para Deus com ênfase. Senhor, Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Senhor, dessa noite nós dizemos ao Senhor que nós não conseguimos viver, Pai. Por mais que tentemos viver sem o Senhor, por mais que experimentemos essa distância do teu coração, Pai, nós não conseguimos viver sem o Senhor, porque a nossa vida não vai bem, Pai. Pode ser que ela aparentemente tenha sucesso, mas há um vazio no nosso coração que só o Senhor preenche. E muitas vezes nós tentamos preencher com muitas coisas nessa vida, Pai, com séries de televisão, com trabalhos, projetos e planos. Tentamos preencher um vazio com relacionamentos, Pai, conjugais e extras conjugais. Tentamos preencher um vazio no nosso coração com nossos filhos e filhas, com ministérios, um espaço que só o Senhor preenche. Nessa noite nós queremos que o Senhor preencha o espaço da nossa vida, Pai. Porque não podemos viver sem o Senhor, Pai. Essa é uma realidade. Não queremos viver sem o Senhor, não queremos nos enganar mais, Senhor. Não queremos nos iludir mais, Senhor. Não queremos acordar pela manhã e fazer as mesmas coisas do dia a dia, Pai. Queremos uma vida nova, uma vida histórica, Pai. Uma vida de vitória, Pai. Uma vida renovada, uma vida de propósito, Pai. Uma vida de paz. Não preocupado com os problemas, Pai. Os problemas, a Tua palavra diz que confia no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração e ajudará nos problemas da nossa vida, Pai. Então nós queremos confiar em Ti nessa noite, Pai. Queremos colocar nossas vidas diante do altar e confiar no Senhor, de que o Senhor nos ajudará a passar por tudo que temos que passar com vitória garantida em nome de Jesus. Nossa família, Pai, o problema que há nela, o Senhor é Deus. Nosso trabalho, o problema que há nele, o Senhor é Deus. Na nossa saúde, o problema que há em nós, na nossa saúde, o Senhor é Deus. Nossos vícios, Pai, maus hábitos, pensamentos e princípios errados, o Senhor é Deus para nos libertar, nos consolar, nos livrar e nos salvar, Pai. Por isso que entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite, Pai. Depositamos a nossa confiança no Senhor, Pai, sabendo que o Senhor irá nos pegar em Teus braços, porque Cristo morreu de braços abertos esperando a nossa volta. Nós queremos correr para esses braços amorosos de salvação e dizer, Pai, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Fala conosco cada dia, Pai. Nos ajuda a ver o Senhor em todo tempo, em todo lugar, Pai. A ser grato, Pai. E aquilo que precisarmos, orarmos ao Senhor agora.